Aula aqui da Escola do Templo, e eu gostaria de fazer um convite para você, para que você, por gentileza, abra a sua Bíblia comigo, lembrando que nós estamos falando a respeito do Espírito Santo nessa aula. Nós estamos tentando descobrir e nos aventurando em descobrir quem é o Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar para que a gente continue a exposição de Atos capítulo 2, versos de 1 a 13. Se você puder, abra lá comigo, por favor. Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 13. Eu vou precisar, no entanto, irmãos, de um voluntário que assuma o microfone sem fio para poder fazer essa leitura para nós, por favor. A 13. Atos 2, versículo de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem, muito obrigado. Eu vou pedir aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas, se possível, porque nós vamos passar aí a partir do versículo 4, verso a verso, para podermos entender melhor o que está acontecendo aqui, e aí podermos compreender melhor o conteúdo seguinte das nossas aulas a respeito do Espírito Santo. Vamos orar, no entanto, irmãos, mais uma vez? Senhor Deus, nós mais uma vez louvamos o Teu nome, ó Deus, e clamamos para que a Tua palavra fale com o nosso coração, para que o Senhor mesmo nos ensine, para que o Senhor mesmo, através da Sua palavra e do Seu poder, impacte o nosso coração e transforme as nossas vidas, Deus, para que nos tornemos a imagem e semelhança do Senhor, para que a cada dia nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Fala conosco, instrui o nosso coração, nos ilumina, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos de fato, ó Deus, compreender o que diz a Tua palavra e assim podermos viver ainda mais intensamente para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero apenas fazer uma rápida recapitulação do que está acontecendo aqui, lembrando que nós estamos na festa de Pentecostes aqui, estamos em Jerusalém, em um lugar muito próximo ao templo, onde a igreja do Senhor, os discípulos de Cristo estavam reunidos, esperando que a promessa que o Senhor Jesus fez a eles, a respeito do envio de um Consolador e da descida do Espírito Santo, que seria enviado em momento oportuno pelo Senhor Jesus, estavam ali, de fato, reunidos.
E ao estarem reunidos, eles são então testemunhas de algo completamente sobrenatural. O que acontece, nós já vimos um pouco na semana passada, né, uma situação de um vento diferenciado, sobrenatural, que vem absolutamente do nada, não é? Que chega sem aviso, e esse vento sobrenatural que chega sem aviso reúne ali os discípulos, em primeiro lugar, né, deixa eles mais atentos, mais alertas. Eles então são, logo depois desse barulho de vento, ou até o próprio vento em si, a gente não sabe exatamente como aconteceu a situação, mas logo depois aparece algo como uma forma de fogo, né? Alguma coisa semelhante, parecida com o fogo, e que possivelmente se divide ali e fica por cima da cabeça de cada um dos discípulos ou de cada uma das pessoas que estavam presentes naquele lugar. Uma manifestação realmente sobrenatural, algo realmente que deveria ser muito bonito, muito belo de ser visto, e ao mesmo tempo que belo, também, de certa forma, até um pouco assustador. Afinal de contas, nós estamos falando de um evento sobrenatural. Um evento sobrenatural é algo que desafia as leis que nós conhecemos da física natural, né? Não é um evento que acontece todo dia. Afinal de contas, você não vê chamas de fogo pousar na cabeça de ninguém, por aí, né? Se você vê, aí possivelmente, né? Pois é, você pode ser uma vela humana, né? Pode estar acontecendo alguma coisa meio perigosa com você, não sei, né? Mas era algo que se chama muita atenção das pessoas, não é algo que acontece todo dia. Mas aqui nós temos algo muito interessante, porque a partir do momento que esse vento fez esse barulho, aparentemente foi só em um lugar, não foi na cidade inteira, foi neste lugar, e o barulho não deve ter sido muito baixo, não deve ter sido uma coisa assim muito discreta, porque nós vamos perceber a partir de agora, conforme nós vamos lendo o texto e o interpretando, que as pessoas ouviram aquilo fora do cenáculo, fora do lugar onde os discípulos estavam. E ao terem ouvido este barulho, elas começam então a se achegar próximo àquele lugar para tentar entender o que estava acontecendo, né? São os fofoqueiros de plantão, né? Pessoal que gosta de ver alguma coisa já se chega perto para ver o que aconteceu ali, né? Mas eu quero pedir, irmãos, para que então nós possamos dar continuidade à nossa interpretação desse texto, né? Nós vamos passar ele versículo por versículo e tentar extrair o máximo possível que nós conseguirmos de cada um dos versos. Então eu vou pedir para que mais um irmão tome o microfone, por gentileza, o microfone sem fio, e faça, por gentileza, a leitura apenas do versículo de número 4 desse texto que nós lemos. Atos 2, versículo 4, por gentileza. Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso. Vou pedir para os irmãos já ficarem meio atentos aí, porque nós vamos continuar fazendo essa leitura. Daí vocês podem ir compartilhando o microfone, pode ficar com um só, aí vocês fiquem à vontade, irmãos. Qualquer dúvida, pergunta, levantem uma das mãos e o microfone vai chegar até você em algum momento. E depois a gente vê como é que a gente faz com a parte da internet. Mas podem comentar também que em momento oportuno leremos o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Ou melhor, o que aconteceu aqui? Nós temos 3 coisas muito importantes. 3 coisas. Primeiro, as pessoas que estavam ali ficaram cheias do Espírito. Segundo, elas começaram a falar em outras línguas. E terceiro, segundo, o que o Espírito Santo, o próprio Espírito, lhes concedia, lhes dava a oportunidade de fazer. Então vamos começar com a parte do cheios do Espírito. Aqui nós temos que fazer um diferencial, uma divisão. Qual é esta divisão?
uma divisão bem simples. Você lembra que na semana passada nós falamos a respeito da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E como que a ação do Espírito Santo funcionava no Antigo Testamento? Ela funcionava em partes, de maneira muito propícia, de maneira muito individual e maneira muito particular. Ou seja, a pessoa ela ficava cheia do Espírito e depois, podemos dizer, entre aspas, mas ela desficava cheia do Espírito. Acontecia de maneira momentânea. Era algo momentâneo, era algo que não estava conduzido para sempre. Não era algo contínuo, mas era algo, uma manifestação particular, que acontecia com um tempo pré-determinado para acontecer, e depois que esse tempo acabava, a manifestação também acabava. Estar cheio do Espírito no Antigo Testamento era algo completamente momentâneo e particular. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Agora, no Novo Testamento, nós temos uma mudança. E é uma mudança radical e bastante significativa. Qual é essa mudança? A mudança é a seguinte: a partir do momento em que o Espírito Santo desceu, de fato, né, ele não volta mais para outro lugar, ele fica permanentemente. Ou seja, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são feitos, nascidos de novo pelo Senhor Jesus, aqueles que se convertem ao Senhor Jesus, passam a ser cheios do Espírito constantemente. Não existe mais para o crente essa manifestação veterotestamentária do Antigo Testamento, onde o Espírito vem e o Espírito vai. Agora o Espírito veio e o Espírito fica. Ele não vai mais embora. Então, uma pessoa crente, ela é constantemente cheia do Espírito. Tranquilo até aqui? Fácil, né? O que acontece, irmãos? Por quê? Por que eu estou perguntando o que acontece? Porque algumas linhas, principalmente mais carismáticas, mais pentecostais dos nossos irmãos, elas vão dizer que o Espírito ele é momentâneo ainda hoje. Ou seja, existem momentos da nossa vida em que nós somos cheios do Espírito e outros momentos que nós somos esvaziados, que nós estamos vazios. Alguns vão até vão utilizar o termo, dizer, por exemplo, hoje a pessoa está quente, cheia do Espírito. No outro dia, ela pode estar fria, ou seja, vazia do Espírito. E existem pessoas que confundem, preste atenção, confundem estar ou serem cheias do Espírito com um movimento sobrenatural de alegria espiritual. Vou repetir para você. Existem pessoas que confundem ser cheio do Espírito com uma manifestação sobrenatural da alegria do Espírito, ou de uma alegria espiritual. Para ficar claro, o que eu quero dizer com isso? Existem alguns momentos na nossa vida em que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos dar uma manifestação sobrenatural do seu poder. Essa manifestação sobrenatural do poder do Espírito, ela é temporária. Ou seja, vou dar um exemplo, né? Imagine que hoje à noite, no culto vespertino, no culto noturno, nós testemunhamos aqui na Igreja Presbiteriana do Tarumã um movimento sobrenatural, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Essa ação sobrenatural, ela vai ter um começo, ela vai ter um meio, ela vai ter um fim e ela vai ter um propósito.
Tranquilo? Ela vai ter um começo, ela vai ter um meio, ela vai ter um fim e ela vai ter um propósito. Quando essas 4 coisas acabarem, esses 4 elementos chegarem ao fim, tiverem cumpridos, esta manifestação sobrenatural do poder do Espírito acaba. Agora, ser cheio do Espírito Santo é algo que tem começo e começa no momento que o crente se converte ou é convertido, depende da sua interpretação aí de calvinismo e arminianismo, mas ela começa no momento em que nós nos convertemos e ela não tem fim mais. Ela não acaba mais. Porque nós não estamos falando em estarmos cheios do Espírito. As pessoas do Antigo Testamento, elas ficavam cheias do Espírito, ou seja, elas ficavam e depois não estavam mais. Elas estavam e depois não estavam mais. Agora mudou. Agora as pessoas, elas não ficam cheias do Espírito, elas são cheias do Espírito. Você percebeu o que o texto diz? Elas se tornam cheias do Espírito. E este cheio do Espírito, para aqueles que são crentes, não acaba mais. Aí, algumas pessoas, elas confundem, irmãos, ser cheios do Espírito com ser alegre, com um momento de felicidade. E não é isso que o texto diz. Perceba aí no texto, dê uma olhada lá no versículo 4. Você vê em algum momento o texto falando para nós que aquelas pessoas, elas ficaram cheias do Espírito e elas ficaram alegres? O texto está dizendo isso para nós? Não está, né? Você consegue olhar aí no texto e perceber algum tipo de alvoroço? Ou seja, as pessoas começaram, né, a ficar empolvorosas, né, ficar extremamente felizes, alegres, né, ter manifestações aí de grande alegria, de grande entusiasmo? Não, né? Não aparenta nada no texto isso. Pelo contrário, o texto nos fala que quando tudo isso aconteceu, as pessoas estavam sentadas. Tranquilo, suave. Bem de boa. É isso que o texto nos diz. Não existe nenhum tipo de manifestação de alegria, de entusiasmo. As pessoas estavam sentadas, testemunharam algo sim sobrenatural, e aconteceu, o sobrenatural estava ali. Houve essa manifestação tanto do vento quanto daquilo que parecia ser línguas de fogo. E existe uma terceira ação sobrenatural, que é as pessoas começaram a conversar. Ou seja, aconteceu tudo aquilo que as pessoas automaticamente elas começam a conversar. Espera aí, o que está acontecendo? E ao começarem a conversar entre si, elas percebem que algo estava diferente, ou seja, elas estavam falando em línguas diferentes. A palavra aqui no grego para línguas é idiomas. Ou seja, uma pessoa que falava em grego começou a falar em aramaico. Uma pessoa que falava em aramaico começou a falar em outra língua, latim. O latim já existia nessa época? Já, né? Romano, né? Então, era isso que aconteceu. Veja que coisa simples. Não há ninguém subindo pelas paredes, ninguém caindo no chão, não há as paredes caindo, não tem nada disso. As pessoas simplesmente percebem que algo estava diferente com a forma que elas falavam. Aqui seria mais ou menos, trazendo para a nossa realidade, imagina que, por exemplo, nós temos hoje um casal que veio da Alemanha. Esse casal que veio da Alemanha, ele não fala em português ainda, ele só fala em alemão. Aí imagine que o dom do Espírito, a manifestação sobrenatural nessa ocasião, se acontecesse aqui, seria exatamente o seguinte: eu estaria falando em português, e este casal de alemães estaria entendendo o que eu estou falando em português, em alemão. E eu, em consequência, entenderia o que eles falam em alemão, em português. Essa é a beleza da manifestação sobrenatural.
O que os especialistas dizem? O que isso demonstra para nós? O que isso remete? O que isso nos lembra? Isso nos lembra algo que aconteceu, e eu já preguei sobre isso aqui, lá em Gênesis. Você lembra o que aconteceu em Gênesis? Nós tínhamos, segundo o relato bíblico, segundo o texto de Gênesis, um só idioma. As pessoas se compreendiam naquela época a partir de um só idioma. Houve um momento da história em que as pessoas começaram a construir uma torre, que é a Torre de Babel, e a intenção do coração daquelas pessoas era que aquela torre fosse um instrumento para chegar a Deus, para conectar as pessoas, os seres humanos a Deus, numa atitude total de arrogância e prepotência do ego humano. E o que Deus faz nessa ocasião? Ele então confunde as línguas e dá vários idiomas para as pessoas. Nesta manifestação sobrenatural em Pentecostes, acontece o simples oposto. As pessoas agora voltam, em um ato sobrenatural que tem começo, meio, fim e propósito, a se entenderem novamente, mas aqui de maneira sobrenatural. Ou seja, não é algo que permaneceu, não é algo que teve um começo ali e agora é perpétuo. Afinal de contas, se você for hoje para os Estados Unidos, por exemplo, e você não souber inglês, você não vai simplesmente falar em português e as pessoas vão te entender miraculosamente, a não ser que tenha uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que tenha começo, meio, fim e propósito. Pastor, pode falar. Com relação a essa situação, é interessante observar que não se tratava de línguas não humanas. Se não fossem humanas, o propósito não se cumpriria. O propósito era glorificar a Deus e servir como sinal que indicava uma manifestação divina. O fato de o texto dizer que as pessoas presentes ali eram desde a Mesopotâmia, a atual Grécia, a atual Creta, a atual Egito, a atual Arábia Saudita, todas aquelas regiões do Oriente Médio inteiro, que tem várias raízes, vários troncos linguísticos diferentes, várias matizes diferentes linguísticas, e já havia naquela época, o fato de o texto dizer isso é justamente para dizer que eles entenderam, porque eles dizem, nós entendemos essas pessoas aí falarem nas nossas línguas. Se eles estivessem falando línguas dos anjos, como muito frequentemente se costuma dizer, eles não entenderiam nada, e aí sim todos diriam que eles estavam bêbados. Só alguns disseram. A maioria deles disse, não, isso tem que ser de Deus. Então, o fato de eles falarem línguas humanas, compreensíveis, inteligíveis, é um indicativo de que se tratava de um propósito específico, que era glorificar a Deus naquele momento. E tem algo ainda mais interessante, que é com relação ao propósito. E você falou muito bem, o propósito primário era a glória de Deus. E o propósito, vamos dizer assim, humano dessa situação, era a proclamação de Pedro que viria logo depois. Então, por que todos precisavam entender os idiomas ali de maneira perfeita e plena? Para que pudessem compreender a pregação que viria logo depois de Pedro, a partir do versículo 14. Caso não houvesse esse entendimento, não teria este propósito, não precisava ter isso. Perceba que esse ato sobrenatural, essa ação sobrenatural de Deus, ela tem propósito, não é algo assim, simplesmente Deus deu porque Ele quis. Não, tem um propósito, e tem um começo, um meio e um fim. Agora, veja que coisa interessante, dá uma olhadinha para a gente pensar um pouco sobre isso, um pouco melhor, lá no versículo 13, o que diz no versículo 13? Tem duas coisas muito interessantes que diz no versículo 13. Se alguém puder, leia para nós, por favor, versículo 13.
Olha que interessante. Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Como assim outros? Se outros falavam... Pastor, Oi. aproveitar o gancho desse versículo que falam sobre embriagados, né? Tem algumas curiosidades do dia do Pentecostes, né? Que os judeus eles tinham por costume de se abster de qualquer bebida no dia sagrado. Então, eles não poderiam estar embriagados, né? De forma alguma, né? Eles não tomavam bebida nesse dia, né? Bebida alcoólica, principalmente, né? E assim, eu frequentei, né? Anteriormente, alguns anos atrás, igreja pentecostal, e eles usavam muito esse Atos 2 para se referir à língua estranha, à língua dos anjos, à língua que é chamada de língua estranha na igreja, mas é uma confusão muito grande isso, porque, na verdade... Oi. Aí, voltou. O texto é bem claro, né? Ele fala sobre línguas estrangeiras, né? Então, o propósito de Deus ali era divulgar o evangelho, né? Porque essa festa de Pentecostes era uma festa de entrega das primícias também, né? Ela tinha até outro nome, né? De festa das primícias também, né? Então, vinha pessoas de muitos lugares do mundo na época para fazer essa entrega. Então, não foi à toa que Deus resolveu derramar do Espírito naquele dia e fazer como que todas as pessoas estrangeiras ouvissem uma pregação e todos entendessem na sua própria língua. Então é muito claro isso, era uma forma de, como se reunisse hoje todas as nações em um lugar só, ou representantes de várias nações, e tivesse uma pessoa falando e todos entendessem o que ele está falando. Porque a ideia era propagar o evangelho mesmo, né? Então, é muito claro, só que algumas igrejas trazem isso uma confusão, né? Uhum. Olha que coisa interessante. Quando a gente olha para esse versículo 13, e nós olhamos para o versículo anterior, ou seja, versículo 12, nós vamos perceber que existe uma divisão. Algumas pessoas, elas estavam meio que compreendendo o que estava acontecendo. Outras, porém, zombavam, dizendo, eles estão bêbados. Aí, aqui está a confusão do dom idiomático, que a gente chama, e do glossolalia, que é uma manifestação de línguas aí que eles chamam de línguas estranhas, né? Então, o que acontece? Qual que é a confusão? Qual que é o erro interpretativo aqui desse texto? Para poder entender... Veja, eu não estou dizendo que não existe a língua dos anjos, talvez exista. Eu não ouvi, mas talvez exista. Não estou dizendo que as pessoas não podem falar em línguas estranhas. Isso também existe. Eu vou provar para você que isso existe, só não é exatamente o que as pessoas acham que é. Mas que existe, existe. É uma manifestação, inclusive, que pode ser provada cientificamente. Agora, neste caso, nós estamos falando de línguas idiomáticas, ou seja, de idiomas. As pessoas estavam entendendo nas línguas locais, nas línguas que existiam naquela época. Então, qual que é a confusão? Algumas pessoas, elas costumam dizer o seguinte sobre essa situação, sobre esse texto. Por causa do versículo 12, demonstrar para nós que algumas pessoas entendiam o que estava acontecendo e outras pessoas zombavam porque eles estavam bêbados, ou aparentemente bêbados, é porque estas pessoas que zombavam, aparentemente, não estavam entendendo o que aquelas pessoas estavam falando, porque elas estavam falando em línguas estranhas. Esta é a interpretação de alguns irmãos mais carismáticos que tentam defender o dom de línguas como um dom de língua estranha, de algo que não pode ser compreendido pelo entendimento humano. Tá? Esse é o que eles dizem. Tá? Eu não estou julgando se está certo, se está errado, não estou falando nada disso, se existe, se não existe, não estou dizendo nada disso. Eu estou simplesmente demonstrando para os irmãos como é e qual é a interpretação dos nossos irmãos pentecostais frente à interpretação mais, como é que eu vou dizer? Mais exegética do texto, mais bíblica do texto, mais estudada do texto. Porque uma coisa é você dizer o que o texto diz, outra coisa é você pensar o que o texto diz. Pastor. Pode falar. Licença. Uma coisa que dá para fazer essa diferença é que em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo fala sobre o dom e profecia de línguas. Uhum.
Lá no versículo 1, segui o amor e procurai, com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Eu vou parar por aqui. É um pouco daí que tem a diferença entre o dom de línguas e o bem dizer falar em línguas estranhas, porque é onde é a língua dos anjos, eu acredito que possa ser. Porque ninguém entende, porque não fala homens, e sim línguas que não têm sentido, onde não tem propósito. Onde o Senhor falou que quando tem o dom de línguas, inicia, tem o meio e o fim, e tem um propósito. E sim, falar em línguas diferentes não tem propósito, porque ninguém entende. Então é por isso que tem que ver essa diferença. E o meio pentecostal ele acaba confundindo isso e vendo isso como um fato superior em cima disso. Mas é um pouco meio o pensamento. Exatamente. Então, perceba, o texto nos fala claramente que as pessoas estavam falando em outras línguas compreensíveis pela racionalidade humana. Ou seja, se você estudar grego, você vai aprender grego, não tem problema nenhum nisso. Se você estudar aramaico, você não vai aprender aramaico, porque aramaico é uma língua morta e não existe mais. Não tem exatamente como você aprender ela na complexidade dela, ou pelo menos não como eles falavam antigamente. Ainda tem alguns resquícios da língua, mas muito provavelmente compreender completamente hoje, acho que a gente não consegue mais. Agora, naquela época, isso deu início a um certo alvoroço, né? As pessoas começaram a conversar sobre aquilo. Ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era algo sobrenatural, não é algo que acontece todo dia. E isso gera algum tipo de comoção. Isso gera algum tipo de emocionalidade nas pessoas, né? De confusão. Poxa, o que está acontecendo? Alguém explique para nós o que está acontecendo, porque nós, pela nossa própria racionalidade, não conseguimos compreender. Tá? Agora, olha que coisa interessante no final do versículo 4, para a gente terminar este versículo. As línguas, esses idiomas, eles eram concedidos segundo a vontade de quem? Do Espírito. Ou seja, lembra que eu falei que tem começo, meio, fim e propósito? Ou seja, o Espírito nos dá, seja um dom, seja uma manifestação, uma ação sobrenatural, algum milagre, qualquer coisa fora das leis da física convencionais, por causa de um propósito, por causa de um desígnio. Aqui deixa eu fazer um parênteses. Existem duas linhas de interpretação dentro da nossa denominação, da denominação presbiteriana. Quais são essas duas linhas de interpretação a respeito da ação sobrenatural do Espírito? São duas. A primeira, uma que nós chamamos de continuista. O que é a interpretação continuista da ação do Espírito? Significa que o mesmo Espírito que fez as obras sobrenaturais no Pentecostes continua fazendo obras sobrenaturais ainda hoje. Essa é uma interpretação da ação do Espírito Santo. Ele continua derramando de dons, de profecia, de línguas, de cura, disso, daquilo, enfim, aquela lista grande de dons que nós vamos ver depois um por um sobre eles. Mas algumas pessoas dizem isso, principalmente os nossos irmãos mais pentecostais, que vão dizer que os dons ainda existem para hoje, e eles podem ser utilizados a qualquer momento. Então, por exemplo, se eu tenho o dom de cura, eu posso usar ele a qualquer momento. Se eu tenho o dom de profecia, eu posso usar ele a qualquer momento. Se eu tenho o dom de línguas, eu posso usar ele a qualquer momento. Esta é a interpretação continuista, ou seja, o Espírito nos deu dons, e esses dons são perpétuos, e eles podem ser usados a qualquer momento, de qualquer maneira, por qualquer pessoa que o Espírito conceda que isso seja possível. Eu, hein? Deve ser, poxa vida. Existe uma segunda interpretação
geralmente ligada mais aos sorveterianos ou presbiterianos, né, que são chamados de frios, de pessoas que não amam o Espírito e qualquer coisa assim. Esta segunda linha de interpretação é chamada de cessacionista. Cessacionista, não é sensacionalista, é cessacionista. Ou seja, nós dizemos que os dons, as coisas sobrenaturais do Espírito Santo que aconteceram em Pentecostes não acontecem mais. Ponto. Essa é a interpretação. Porém, existe aqui um problema. Um grave problema. Qual é o grave problema? A maioria das pessoas cessacionistas completas, ou seja, que realmente não creem mais que os dons do Espírito Santo ainda são para hoje, elas têm um grave problema. Por quê? Porque quando uma pessoa fica doente, certo? Uma pessoa fica doente, várias pessoas ficam doentes. Elas vêm até nós, chegam aqui à igreja, e elas pedem o quê? Oração. E o que elas pedem na oração? Que Deus cure. Ora, aqui tem um problema. Se não existem mais manifestações sobrenaturais, por que a gente fica orando então? Qual o sentido que faz? Não existe mais manifestação sobrenatural? É ou não é? Pode falar. Com relação a isso, eu tendo mais ao cessacionismo. Só que aí o pastor vai fazer todas as vírgulas possíveis, tá? Eu entendo assim, que não há... Pode me usar como exemplo aqui para atacar, para rebater sem problema nenhum, porque eu quero aprender também. Eu entendo que os dons dados aos apóstolos, alguns dos dons, tinham objetivo de credenciá-los, de confirmar a autoridade apostólica deles. Assim como aconteceu com Moisés, por exemplo, que subiu ao monte e o rosto brilhava, e Paulo comenta que ele usava o véu para que as pessoas não vissem que a glória se desvanecia. Quer dizer, cumpriu-se o objetivo naquele momento de confirmar que ele esteve com Deus, que ele falou com Deus, que ele está vindo do monte para trazer as leis de Deus. Não tinha mais por que o rosto brilhar. Então, a manifestação específica que indica a autoridade foi cessada. No caso dos apóstolos, da mesma maneira. Eu sou mais da linha, que não é da minha cabeça, mas, né, o pastor sabe que existe uma linha específica que entende que os apóstolos tiveram, sim, dons especiais de cura, por exemplo, para que isso servisse como manifestação autoritativa, que confirmasse a autoridade deles apostólica. Não era qualquer um que estava falando, era alguém de fato vindo de Deus. Da mesma maneira, eu entendo que esses dons especiais que indicavam a autoridade apostólica não tem por que existir hoje em dia, porque nós não temos mais apóstolos. Como o próprio Paulo ensina, nós devemos procurar o dom da profecia, da exortação, de falar com as pessoas a respeito da mensagem de Deus, de ensinar a elas, de exortá-las, de admoestá-las. E isso, sim, são dons possíveis, mas que já não eram específicos dos apóstolos naquela época. Então, hoje em dia, continuam existindo. Mas dons especiais, eu tenho para mim, eu entendo, na prática a gente vai vivendo, que as pessoas não têm nelas. Eu tenho um dom específico de curar, vou lá, marco um dia e eu faço, aconteço, eu faço as pessoas curarem. Para mim é charlatanismo. Agora, por que nós oramos então? Porque o dom não está em mim, não está no pastor, não está em quem ora, mas está no próprio Espírito. Ele sim, não mudou. Ele continua sendo poder puro. Ele continua podendo se manifestar
como bem entende. Assim como nós vemos no Novo Testamento, ele sopra onde quer, ele se manifesta da maneira que ele quer. Então, ele pode curar 100 pessoas numa noite? Pode. Ele pode usar um pastor? Pode. Ele pode usar um não pastor? Pode. Ele pode curar sem nem a pessoa vir à igreja? Pode. Ele pode qualquer coisa, porque Deus continua sendo Deus. Mas as pessoas, nós não temos apóstolos aqui. Não há porquê nós termos sinais de autoridade apostólica se não há mais apóstolos. A igreja está estabelecida, o Espírito Santo fez a sua obra ao longo dos séculos, já estabeleceu a igreja. Não tem por que confirmar, essa aqui é uma mensagem de Deus. A igreja está estabelecida, né? E claro que ele tem toda a autoridade para fazer coisas especiais, extraordinárias, onde ele quiser. Mas nós não devemos buscar isso, porque nós não somos apóstolos. E se nós buscarmos, é porque nós estamos querendo nos aparecer. Eu entendo assim. Entende? Então, vamos lá. Perfeito, perfeito. Só que, preste atenção. Existem duas coisas que nós precisamos levar em consideração. A primeira, os dons, eles eram direcionados para duas coisas. A primeira, o Aquias já falou, para a validação da autoridade apostólica. Ponto final. Era para isso que servia. Uma das possibilidades. A segunda possibilidade, os dons do Espírito serviam para a expansão da igreja. Naquela época. Naquela época. Então, esses dois propósitos estavam correlacionados, estavam ligados, então era por isso que existiam os dons. Tá? No entanto, depois da passagem dos apóstolos, ou seja, depois que os apóstolos morrem, os dons do Espírito, eles são cessados. De que maneira? Eles acabam, de que maneira? Não é totalmente. Não é que o dom parou, não é que o dom não existe mais, não é que Deus não faz mais, mas é que a partir de agora, ele só faz por causa de algum propósito. Então, Deus Ele pode nos dar nessa noite, por exemplo, se vier um casal estrangeiro, uma família estrangeira, Ele pode manifestar o dom de línguas novamente? Pode. Pode. Se Ele quiser, Ele pode. A questão é, Ele vai manifestar isso através de um apóstolo? Não. Talvez de uma pessoa comum ali e tal, mas só. E como eu falei, tem começo, meio, fim e propósito. O que os nossos irmãos pentecostais, eles se perdem um pouco, é em acreditar que não tem propósito, que é algo assim, eu posso fazer qualquer hora do dia. Eu posso ir lá no hospital, sair curando todo mundo. Não posso. Não posso. Mas eu posso ir lá no hospital e orar pelas pessoas, e o Espírito Santo, não eu, mas o Espírito de Deus pode manifestar cura, pode manifestar um milagre, mas a questão é, não sou eu que tenho, essa é a diferença. Às vezes, para explicar o cessacionismo, alguns irmãos, principalmente presbiterianos, alguns batistas, né, das igrejas mais tradicionais, eles simplesmente dizem, olha, não existe mais e ponto. Não é assim. Não é simplesmente, não existe mais e ponto, senão a gente não precisaria mais orar. O que não existe mais são apóstolos. O que não existe mais é a validação da autoridade, ou seja, imagine que, por exemplo, eu preciso validar a minha autoridade pastoral para os irmãos, e para fazer isso eu preciso curar alguém. Ou pior, eu preciso ser curado. Ou seja, o fato, para alguns irmãos mais carismáticos, mais pentecostais, o fato de eu não ser curado, significa que eu não tenho fé em Cristo Jesus, que eu não creio, que eu não sou cheio do Espírito, que eu não sou crente. Algum irmão que eventualmente venha a sofrer de algum mal, de alguma doença, ou seja física ou seja emocional, e esta pessoa não é miraculosamente curada,
é porque alguma coisa de errado está com a fé dela, é isso que eles dizem. Por quê? Porque existe um entendimento de que o dom, a manifestação sobrenatural do Espírito está ligada à mão, ao físico, à pessoa. E não é isso que nenhum texto nos diz. Os apóstolos de Cristo, eles tinham o dom, mas você pode perceber, você vê Paulo falando em línguas o tempo todo? Não vê. Você vê Paulo curando todo o tempo? Tipo, todas as pessoas da cidade eram curadas? Não eram. Por que não eram? Porque o dom não estava em Paulo. O dom é do Espírito. O que acontece é que existia propósitos em Paulo que não precisam mais existir em nós. Paulo não tinha penicilina. Paulo não tinha medicina, como nós temos hoje. Não tinha cirurgia de última geração feita por robô, que hoje tem. Pastor, Pode falar. só assim exemplificando, né, essa situação, quando minha mãe esteve, descobrimos o diagnóstico dela, né, e ela ficou internada quase um mês, tinha uma companheira de quarto lá da minha mãe, ela era dessa linha, e ela falou assim, por que você não chama o pastor da minha igreja, que ele impõe a mão sobre ela e ela vai sair daqui curada? Aí eu falei, olha, eu agradeço, mas orar pela minha mãe, sim, estamos todos orando. Ah, mas você não acredita, você não crê que tua mãe pode ser curada? Eu falo, olha, se Deus assim quiser, e se Deus tiver um propósito com isso, ela vai ser curada. Mas, se não, o que eu peço é que Deus me dê capacidade para atendê-la até onde for possível. Deus tem um propósito com essa doença. De curá-la ou não, aí eu não sei, mas Deus sabe. Então, aí a pessoa começou a questionar de que assim, não, mas então você é muito fria, você não tem o Espírito Santo, você tem que deixar o Espírito agir na tua vida. Eu falo, nossa, calma, também não é assim as coisas, né? Eu acho essa parte do deixar o Espírito, eu acho, assim, eu tenho que tomar cuidado com as palavras aqui, porque isso aqui vai para o YouTube, né? Depois polemiza. Mas é de uma arrogância, de uma soberba tão grande, porque basicamente você está dizendo o seguinte, eu posso impedir, eu tenho poder para impedir Deus de agir, de Deus fazer o que Ele quer. Eu comando, exatamente. A minha fé, ela é tão poderosa, ela é tão grandiosa, que ela tem o poder de comandar como Deus vai agir na vida de alguém. Quando, na realidade, meus irmãos, em momento nenhum, nós presbiterianos negamos, alguns negam, tá? Alguns negam, não vou dizer que não, mas estão fazendo de maneira equivocada, porque nós não negamos o dom, nós não negamos a ação do Espírito. O que nós negamos, e a própria palavra nega, é que o dom, ele é algo fisiológico, e ligado a uma pessoa permanentemente, e que pode ser manifestado a hora que a pessoa bem entender e do jeito que a pessoa bem entender. A palavra não diz isso em momento nenhum. Mesmo assim, busque o dom. Por que você tem que buscar o dom? Você se perguntou por isso? Por que eu tenho que buscar? Se eu tenho que buscar, se eu tenho o dom, por que eu tenho que buscar? Eu não tenho? Como é que eu vou buscar algo que eu já tenho? É porque existem propósitos do dom. Existe propósito da manifestação de Deus. E se não existe um propósito, Deus não vai agir. Não daquela maneira que nós gostaríamos ou queríamos, tal. Ou pelo menos não de maneira sobrenatural. Deus pode agir pela medicina, mas Deus pode não agir. Sabe o que me parece, às vezes, principalmente essa questão da cura, é que assim,
Aqui eu tenho até propriedade para falar, né? Eu tenho lugar de fala, inclusive. Mas algumas pessoas, elas se colocam numa posição assim, quando vem uma doença, principalmente uma doença terminal, estas pessoas que se dizem crentes, que se dizem amar o Senhor Jesus, aí você fala para ela assim, se fosse eu, né, Carla, ainda teria até dito de maneira pior, assim, ué, mas como se fosse essa moça que a Carla contou no testemunho, né? Se o teu pastor pode vir aqui e curar minha mãe, por que ele não cura você? Por que você está aqui? Ele não tem poder para curar você? Você também não tem fé? Parece uma hipocrisia, né? Mas não é questão de hipocrisia, não tem nada disso, não é questão de maldade, é simplesmente uma questão de má interpretação do texto bíblico. E de colocar, veja, aquele homem, o pastor desta moça, é alguém que é alçado, é colocado em um patamar muito maior do que de fato ele é. Do que de fato ele deveria ser, ou se sentir diante de Deus. Agora, se nós olharmos para um propósito, e se o propósito de Deus, ao, vamos dizer assim, encurtar a vida, porque a vida não encurta, né? A vida está diante de Deus, ele tem o tempo, propósito e ponto final. Mas imagine que uma doença encurte a vida de alguém aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos ela encurta. Será que não poderia ser um bom propósito a doença levar a pessoa para Jesus? Será que as pessoas realmente querem se encontrar com o Senhor Jesus? Ou será que talvez, na realidade, elas tenham medo de não se encontrarem com o Senhor Jesus? E aí quererem ficar mais tempo? Já pensou nisso? Até porque, principalmente, os nossos irmãos mais carismáticos, que tendem a ter uma visão mais arminiana da salvação, ou seja, a salvação ela é um presente de Deus, ela nos é dada, mas a qualquer momento, por causa dos nossos pecados, Deus pode nos tirar o presente da salvação. É a incoerência mais absurda que existe, mas, enfim, né, você dá alguma coisa, daí você toma. Eu não consigo nem compreender. Eu sempre fico imaginando que os irmãos conhecem, aqueles que têm filhos, por exemplo, principalmente meninas, na adolescência, que acabam tendo um namoradinho ali, e aí o menino enche ela de presentes, e aí depois que o namoro acaba, ela vai lá e devolve os presentes, né? Eu não quero mais. É mais ou menos como se Deus fosse uma adolescente revoltada. Assim, eu te dou a salvação, mas se você me trair, se você pecar, eu vou tirar, hein? Parece que Deus é meio idiota, né, na visão. Sinceramente, você não vê isso também? Será que sou só eu que sou meio doido? Mas eu não consigo ver Deus nessa perspectiva. Deus meio bobão, assim. Eu te dou, mas se você fizer algo que eu não gosto, eu tiro de volta, hein? Parece meio, sabe? Cadê o amor de Deus? Cadê a graça, o favor imerecido que nos dá algo que nós não merecemos? Nos dá de fato, não toma, dá o que é não merecido. Né? O que me parece, simplesmente, irmãos, não é uma questão de maldade. Em nenhum momento a gente está dizendo que essas pessoas elas não são crentes, que elas não são fiéis a Jesus, que elas não têm vida de oração, que elas não leem a palavra, que elas não são crentes piedosos, que pregam o Evangelho. Em nenhum momento nós estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo é o que a palavra diz, não o que a gente quer que ela diga, não o que a gente deseja acreditar, mas no que a palavra de fato diz. E o que a palavra de fato nos diz é que existem propósitos para as coisas que Deus faz. Pode falar. Pode falar. E com relação a línguas, né, eu estou aqui me segurando para falar e pegando a oportunidade, mas a Bíblia sempre já nos orienta sobre os dons de língua. Há a manifestação, alguém pode falar em línguas, mas desde que tem alguém que vai interpretar. Senão não vai ter sentido nenhum essa pessoa ficar falando e ninguém entender o que é. Né? Então, tem esse propósito. Tem a manifestação de dons de língua? Tem, mas vai ter alguém que vai interpretar. Precisa ter. Se não tiver, não é para falar. Essa é a orientação. Não tem, não fala.
Ou pelo menos não em voz alta. Fala baixinho, só para você. Tá? Nós vamos olhar, irmãos, quando nós passarmos pela lista dos dons, nós vamos olhar cada um deles, desde o Antigo até o Novo Testamento, as manifestações que apareceram na história, que existem relatos em literatura e tudo mais. A gente vai perceber tudo isso, como é que funciona, a gente vai falar sobre o dom de línguas mais especificamente, a gente vai explicar o que é o glossolalia, existe, não existe, é a língua dos anjos, não é uma manifestação psicológica, o que é, o que de fato é, né? Existem explicações para isso, não é algo aleatório, que não tem explicação, que não tem como a gente entender, existe. Tá? A gente precisa entender direito o que é, quando que acontece, por que acontece, tudo mais. Agora, dizer, aqui eu quero pôr um ponto final, dizer que o que aconteceu neste texto e chamar de língua estranha não é o que o texto nos diz. O que o texto nos diz, claro, em alto e bom som, é que aqui houve uma manifestação em idiomas, ou seja, idiomas que podem ser aprendidos. Você vai para a escola e aprende a falar em grego. Você vai para a escola, aprende a falar inglês. Tá? Você vai para a escola, aprende a falar em espanhol. Não tem problema nenhum nisso. Aliás, tem pessoas que não sabem nem falar o português, que dirão falar em outras línguas. Mas, particularidades à parte, você pode aprender. Então, é isso que aconteceu aqui. Esta é a manifestação sobrenatural. Os discípulos falavam, pregavam o evangelho em aramaico e cada uma das pessoas que estava ali entendia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Tá? Era um dom de dublagem. Tá? O que acontecia era basicamente isso. Eu falava em português, as pessoas entendiam em inglês, em alemão, em francês, árabe, enfim, qualquer coisa assim. Tá? Esta é a manifestação do Espírito em Atos capítulo 2. Ponto final aqui. Não dá mais tempo da gente continuar, infelizmente. Fizemos um versículo só, veja só. Eu achando que a gente ia terminar hoje, mas, né? Como sempre. Não estamos com pressa, estamos tranquilos, vamos aproveitar cada lição, até para a gente poder aprender com bastante calma, bastante tranquilidade, para que a gente possa também ensinar, caso seja propício, né, caso apareça necessidade, possamos ensinar as pessoas, olha o que a Bíblia diz, não é isso, a Bíblia diz isso, tá? E a gente tem a base para falar, então vamos com calma, tranquilo, não temos pressa, vamos olhar bem o que os textos nos dizem, vamos aprender a conhecer o Espírito, porque às vezes a gente até como presbiteriano tem uma dificuldade nisso, tem um preconceito, mas Espírito Santo é coisa de pentecostal, não é, tá? E nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, é uma pessoa da Trindade, é nosso Deus, e nós precisamos conhecê-lo. Tá? A palavra de Deus, ela vai dizer tem um texto muito interessante que diz o seguinte, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Então nós, como bons presbiterianos, que amamos a palavra de Deus, amamos a teologia, queremos aprender e estudar, precisamos conhecer sobre o Espírito, não simplesmente para olhar para um irmão pentecostal, por exemplo, e simplesmente dizer, esse daí é um ignorante, não sabe do que está falando, não sabe o que está fazendo, ou olhar para o próprio Espírito e negligenciar a nossa própria vida espiritual, porque muito presbiteriano, por preconceito, por falta de conhecimento, por qualquer coisa assim, não tem uma boa vida de oração, não tem uma boa vida de leitura da palavra, não tem uma boa vida de busca dos dons, não tem uma boa vida cheia do Espírito, porque não conhece o Espírito da palavra. E não quer conhecer o Espírito da palavra. Então nós estamos aqui para conhecer o Espírito. Tá bom? Vamos orar mais uma vez e dar então encerramento à nossa aula? Eu vou fazer uma coisa meio louca. Ô Aquias, você pode orar para nós? Só para ser diferente de hoje. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa de oração. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado a nossa fé, tem provido situações, ocasiões em que podemos nos debruçar sobre a tua palavra para aprender mais do Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
E te louvamos também porque o Senhor tem nos concedido tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine cada vez mais, nos conceda um coração cada vez mais humilde e que possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado em nossa vida. Guarda as nossas famílias, guarda os nossos corações, Senhor Deus, e permite que andemos sempre na Tua presença. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos, Senhor Deus, e dá-nos a bênção de andar nos Teus caminhos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Muito bom, obrigado. Obrigado, irmãos, que Deus assim nos abençoe, estamos todos despedidos então, e se assim Deus nos permitir, tenha um bom dia e nos vemos no culto à noite, lembrando que hoje é ceia do Senhor.